Bom, Otávio, como a gente estava te falando, né, um grupo de jornalistas aqui do Rio Grande do Sul, e a gente se encontra periodicamente para conversar sobre as coisas da nossa profissão. E hoje estamos te recebendo para ouvir um pouco sobre a Associação Brasileira de Imprensa. Eu queria te propor uma exploração inicial que tu nos contasse, né, tu foi reconduzido aí ao cargo de presidente da nossa associação, que tu nos falasse um pouco, no início, assim, o que está, qual é a pauta do momento, quais são os assuntos que estão puxando a atenção da ABI nesse momento, quais são as preocupações, assim, de um modo geral, que depois a gente pode, a partir dessa tua explanação, a gente pode ir fatiando talvez algumas delas e Tudo nos bem. aprofundando em cada uma delas, né? Tá. Bom, eu queria saudar aqui Geraldo Rassi, trabalhei com o Rassi na Exame muitos anos e vejo que ele está aqui presente no grupo e participamos de uma aventura no Marrocos, os dois, em, salvo engano, 1987, uma coisa meio extraordinária que foi um torneio mundial de jornalistas de seleção e nós não sabíamos, nós chegamos lá e representamos o Brasil. O Rassi depois conta para vocês essa história aí com detalhes. Olha, é o seguinte, não sei se todo mundo sabe, mas a ABI ela tem agora, são 117 anos, né? A ABI foi fundada em 1908 e ela foi fundada por um jornalista negro, né? Também é uma história que nem todos conhecem, chama Gustavo de Lacerda, né? Ele era, ele era de Santa Catarina, né? Na verdade, começa a vida como militar, mas depois ele vai para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele começa a trabalhar como jornalista, né? Trabalhou em grande imprensa do Rio de Janeiro, conhecia todos os grandes jornalistas da época. Ele, antes de fundar a ABI, ele fundou um clube de imprensa que tinha José do Patrocínio com ele, né? E então aqueles jornalistas todos que viviam no Rio ali no início do século passado conheciam bem Gustavo de Lacerda. E o sonho dele era criar uma entidade nos moldes do que ele ouvia falar que existia na Europa, né? Que já eram os sindicatos de jornalistas, nós não tínhamos no Brasil. Até que ele cria, em 1908, ele cria a ABI, com poucos, né? No início eram 10, 12 jornalistas, e a grande preocupação dele era realmente com a questão de sobrevivência mesmo dos jornalistas. Nós estamos falando de 1908, né, com o Correio da Manhã, o País, né? Lima Barreto descreve muito bem o que era a imprensa da época no Recordações do escrivão Isaías Caminha, que na verdade ele cria um jornal chamado Globo, mas que era o Correio da Manhã, né, do Edmundo Bittencourt. Então, naquele momento, quer dizer, a preocupação de Gustavo de Lacerda, ele morre logo depois. Ele cria a BI, um ano depois ele morre. Mas com a questão da sobrevivência, com a questão dos baixos salários dos jornalistas, né, as relações de trabalho extremamente informais, né, sem garantia alguma e tudo. E ele também tem uma preocupação, isso está inclusive na ata de fundação da BI, com assistência social aos jornalistas, né? Ele fala, inclusive, de criar um retiro para os jornalistas, então ele tinha essa preocupação muito grande com uma questão de quase de, que eu digo, de sobrevivência do jornalista. Bom, eu falo isso porque a gente está vivendo um momento, a FENAGE tem tratado disso e tem dado destaque a isso, nós estamos vivendo um momento de grande precarização da nossa profissão. Entendeu? Nós todos que aqui estamos, todos de cabelo branco, vivemos tempos áureos do jornalismo, né? Seja aí no Sul, seja aqui no Rio, seja em São Paulo, tudo, né? Quando a gente fala dos grandes jornais da época, ali dos anos 70, os anos 70, os anos 80, né? E a grande imprensa, a imprensa corporativa, então, muito forte, né, no país todo. Ali naquele momento, né, Geraldo viveu em São Paulo na época que eu também estava por lá, você não tinha um problema de emprego de jornalistas, né? Você não tinha, mesmo a questão salarial, os sindicatos tinham certa força, né? E os sindicatos forçavam realmente ali
a negociação na época de dissídio, né? E você tinha uma outra coisa. Em São Paulo chegou a se fazer uma greve em 1979, Geraldo participou dela, eu participei dela, é, por melhores salários, né? E foi uma greve histórica, né? A imprensa toda de São Paulo parou, as sucursais pararam no Rio de Janeiro, aí no Sul também, e perdemos essa greve, houve uma certa reação dos patrões após a greve, mas depois, mais à frente, nos anos 80, o mercado se equilibrou e você teve até um certo avanço, até na questão salarial. Então, eu acho que ali foi assim, um grande momento aqui no Rio de Janeiro, com Jornal do Brasil, né, com Manchete, né, São Paulo, Jornal da Tarde, Folha, Estadão, e tudo com muita força. Editora Abril, quando eu trabalhei na Editora Abril, com época que o Geraldo trabalhou lá também, a Editora Abril chegou a ter 4.000 funcionários. 4.000 funcionários. Eu me lembro desse número porque nós fizemos uma matéria na época no exame sobre Pão de Açúcar, e o Pão de Açúcar, na época tinha 4.000 funcionários, a Abril tinha 4.000 funcionários, né? Com aquela imponente gráfica ali na marginal do Tietê e tudo, era um negócio colossal a Editora Abril. A Editora Abril simplesmente não existe mais. Não existe mais a Editora Abril. O Jornal do Brasil não existe mais, a Manchete não existe mais. Então, você teve eu quase que um terremoto assim, no nosso mercado de trabalho. E para gravar isso, o, o Gilmar Mendes, eu sempre digo, é sempre o Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes, em 2009, acabou com a exigência do diploma de jornalismo e abriu a porteira da profissão. Quem quiser entra, né, sem nenhum tipo de qualificação, basta ir lá no Ministério do Trabalho, pedir jornalista, que eles dão, você comprova, você, colaborei, fiz um artigo para o jornal, o Ministério dá o artigo. E a FENAGE, por sua vez, é, o Ministério dá o artigo, dá o registro, a FENAGE se sente obrigada a dar carteira, né? Porque se o cidadão tem o registro, a FENAGE dá carteira. Inclusive, numa dessas, ela não deu a carteira, o sujeito processou a FENAGE perdeu a sede que tinha em Brasília por causa de um processo exatamente pela questão do registro profissional. Então, a profissão hoje vive esse quadro terrível, né, que é realmente os postos de trabalho caindo, caindo. Tem um levantamento da FENAGE que de 2013 a 2022, 9 anos, podemos arredondar 10 anos. Os postos de trabalho formais, carteira de trabalho assinada na nossa área, caíram de 60 mil para 45 mil. Você perdeu 15 mil postos de trabalho em 10 anos. Formais. O informal, a gente sabe aqui, tem a periodização, né? Aí você te obriga a abrir ali uma pequena empresa, uma microempresa, etc. E tal, você sem garantia nenhuma passa a emitir nota fiscal. E isso virou uma prática corrente também no nosso meio. Bom, eu falo desse quadro de precarização, porque isso leva a própria ABI, quer dizer, a grande bandeira da ABI, a grande bandeira da ABI histórica, né, principalmente dos anos 60 para cá e do regime militar para cá, da ditadura, é a questão da liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e a questão do Estado Democrático de Direito. Essa é a grande bandeira, né? Na verdade, a entidade sempre se destacou, né, nessa luta. É, no Rio, é uma coisa muito importante, no Rio, a sede da ABI, o prédio da ABI, que é um prédio tombado, um prédio que foi construído em 1940, ele é um símbolo de resistência, é um símbolo de democracia. Então, os partidos políticos e várias outras entidades, quando querem fazer grandes eventos, usam o auditório histórico da BI do nono andar. Quer dizer, histórico que ali você teve até a campanha do Petróleo é Nosso, ali nos anos 50, né? E nos anos 70, principalmente depois da morte do Herzog, que agora vai fazer 50 anos, né? A tortura e a morte do Herzog, lá no DOI-CODE de São Paulo, aí vários eventos foram feitos na BI contra a ditadura, né? Contra a repressão,
pedindo a volta da democracia, né, e anistia, né, a ABI participou diretamente da campanha pela anistia, né, depois o impeachment do Collor, foi Barbosa Lima que iniciou o processo de impeachment do Collor, e tudo isso dá à ABI esse perfil aqui que faz com que a gente costuma chamar a ABI, historicamente, de casa do jornalista. E eu digo sempre, é muito mais do que casa do jornalista, a ABI. Ela é a casa da democracia, entendeu? E é vista assim. São eventos impressionantes. Em novembro, por exemplo, quando começou aquele movimento ali na Comissão de Ética para caçar o mandato do Galber Braga, o pessoal do PSOL me ligou e disse, olha, a gente queria fazer aí um ato em defesa do mandato do Glauber Braga e você concorda? A ABI cede. Me desculpe que ligaram aqui, mas vocês estão me ouvindo, né? Hein? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Vocês estão me ouvindo? É Sim, que tá ótimo. Tá muito bom. Tá bem bom o teu som. eu perdi a imagem aqui de vocês. Eu confesso, se tivesse algum de vocês como é que eu volto para a imagem, eu tenho que clicar no zoom, não é? Eu acho que tu tem embaixo ali, Otávio, na barra deve ter Pronto, um voltou. vídeo. Isso. Voltou. Vai lá. Então, só para você, é porque foi a mulher que me ligou aqui, eu vou mandar um recado para ela. Você sabe que apareceu, foi assim da noite para o dia, foi na véspera me ligaram, né? Olha, foram mais de 2.000 pessoas, porque lotou aquele auditório. Eu tive que mandar impedir que as pessoas continuassem a subir, por uma questão de segurança, entendeu? E uma coisa impressionante, aquela emoção, apareceu a Luísa Erundina, foi de São Paulo e tudo. Na semana passada, o Raimon, que é um deputado federal aqui do Rio de Janeiro, do PT, lançou a candidatura dele a presidente do PT aqui no estado do Rio e fez um evento no sábado, no centro do Rio de Janeiro, aquele centro esvaziado, né? Sábado, sem atividade nenhuma. Foram quase 3.000 pessoas, o auditório lotado, a frente da BI abarrotada de gente, mas é que é um ponto que ele tem essa característica, entendeu? E as pessoas sabem disso, então as pessoas vão à BI, né? Sabendo que lá vão se encontrar e tudo, que tem toda aquela confraternização. Estou falando de eventos que não foram nossos, mas vou falar um nosso que eu tenho um carinho especial por esse evento, especial. É, nós fomos procurados por chilenos para fazer um ato na BI pelos 50 anos da morte do Allende. E vieram chilenos e veio uma neta da Violeta Parra, se apresentou lá no auditório. Foi muito bonito. Mas a partir daí vinha o nosso 1º de abril, né? Nosso 1º de abril de 64, e que aí vinha aquela data triste, né? Mais 60 anos do golpe. E eu fui procurado por gente de Juiz de Fora e me pediram que não fizesse nada no 1º de abril, porque iam fazer uma marcha reversa, ou seja, em vez das tropas de Mourão que saíram do Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, eles iam fazer uma marcha do Rio de Janeiro para Juiz de Fora, chegando em Juiz de Fora no dia 1º de abril, né, e com uma manifestação numa praça central de Juiz de Fora. Então, me pediram que não fizesse nada na ABI. Aí eu fiquei pensando, mas não dá para a ABI deixar passar em branco 60 anos de golpe militar, né? E eu digo, então é o seguinte, vamos fazer numa data simbólica, uma data importantíssima, que foi o último grande evento do governo João Goulart, que foi o 13 de março, o comício da Central do Brasil. Então vamos fazer um grande evento no 13 de março, 60 anos do 13 de março, né? Os militares não gostaram na época e também agora também não continuam não gostando que você comemore o 13 de março, mas resolvemos comemorar o 13 de março. Olha, foi a Maria Tereza Goulart, a viúva do Goulart foi. A filha de Denise Goulart foi. Mas, olha, vocês não têm a carga de emoção do evento, sabe? A família, né, de João Goulart sendo homenageada, e ali na BI, a Maria Tereza chorou, agradeceu.
Como tinha vindo a neta da Violeta Parra, eu pensei em algo semelhante, aí nós encontramos um neto do João do Vale, que cantou Carcará. Ele não cantou Opinião, que Opinião é do Zequete, mas ele cantou Carcará do avô dele, né? Então foi uma coisa muito bonita, sabe? Muito, muito especial, né? E essas coisas, como eu falei, isso é a cara da BI, é a cara da BI, é a alma da BI, né? Esse tipo de evento, eles são importantíssimos para a BI. Mas, se isso é o nosso DNA, a gente não pode, de forma alguma, ficar alheio a essa situação terrível que nossa profissão está vivendo, né? Então, nós estamos muito debruçados também, muito empenhados também, em algumas questões. Uma é a questão do diploma. Uma é questão de diploma. Tudo bem, é uma bandeira da FENAGE, mas nós estamos lá junto com a FENAGE, né? E participando de tudo, participando de todas as campanhas. Outra é essa questão da pejotização, né? Que a gente vem fazendo campanha contra. O Gilmar, sempre o Gilmar, agora chamou para o Supremo, né? Mandou cancelar todos os processos em andamento que dão direitos trabalhistas a quem tinha contrato de PJ. Que isso é quase automático na Justiça do Trabalho. Você entra na Justiça do Trabalho, comprova que tinha relação de trabalho, horário, subordinação, salário, etc. E tal. É rápido. Em um ano você ganha um processo desse em qualquer lugar do país. Só que aí o Gilmar agora tem milhares de ações correndo na Justiça. O Gilmar chamou tudo para o STF e, segundo ele, para pacificar a questão. Quer dizer, não havia nenhum problema na questão, não. Os tribunais do trabalho, toda a justiça do trabalho, entende que se você tem as características todas de relação de trabalho, esse contrato com a microempresa não tem nenhuma validade. E imediatamente determina que se pague todos os direitos, inclusive férias, 13º e fundo de garantia. E fundo de garantia, né? Com prazo todo decorrido. Né? Aí é óbvio que o objetivo do Gilmar é, numa penada, acabar com esse direito e essa prática. Para vocês verem como isso é clamoroso, na semana passada houve um ato em Brasília dos advogados do trabalho, advogados trabalhistas, contra essa decisão do Gilmar, dizendo que ele está atropelando a justiça do trabalho. Né? Então, essa é uma outra questão que nos preocupa muito. Nos preocupa demais também, demais, a questão do assédio judicial contra jornalistas. Nós temos casos clamorosos, né? Os mais conhecidos, de Elvira Lobato, João Paulo Cuenca. O João Paulo Cuenca é um jornalista que fez um livro, e no livro disse que queria ver o último dos pastores enforcado na tripa de um Bolsonaro, uma coisa, citando ali não é bem Brecht, mas é quase Brecht. E isso levou um processo contra ele, movido pela Igreja Universal, como o caso da Elvira, e pegando, assim, foram mais de 130 processos contra ele, o país todo, né? O país, o sujeito, imagina, tem que ter advogado, tem que acompanhar esses processos todos, é uma loucura. Mas esses são casos muito conhecidos. Agora, você tem os outros pequenos casos, o varejo, né? Eu, por exemplo, sou alvo de um processo do Gilmar Mendes, entendeu? Que ele entra na justiça, ele me cobra R$ 150 mil por dano moral. Uma capa da revista. A capa, para vocês terem uma ideia, a capa fala de um negócio da família dele, era uma denúncia do Ministério Público Federal. Em primeira instância, o juiz nem titubeou, né? Nem titubeou, rejeitou o pedido dele, que disse que as provas eram contundentes. Aí ele foi ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Tribunal do Rio de Janeiro ele perdeu por 3-0. Decisão unânime dos juízes rejeitaram o recurso dele, entendeu? Porque diante das fragorosas provas, né, sobre o tal negócio da família dele. Né? Aí ele leva para o STJ em Brasília. No STJ não acolheram o recurso dele, mas ele acabou fazendo pressão, fazendo pressão, fazendo pressão. Aí agora, a coisa de 3 meses, o mesmo juiz, o mesmo ministro do STJ que não acolheu o recurso, informou que
diante de novas circunstâncias, eu não entendi o que eram novas circunstâncias, ele estava. Ele ia pôr em julgamento o recurso. O julgamento vai ser agora, vai ser no início de junho, o julgamento do. Chama RESP, recurso especial, né, no STJ, que se derem ganho de causa a Gilmar, a meu ver, vão dar, porque o juiz que voltou atrás já é um voto. E aí são mais dois só na turma. Eu acredito que vão dar ganho de causa a ele. O processo vai voltar a estaca zero, ou seja, volta à primeira instância. Então, isso o Gilmar fez comigo, fez com o Paulo Henrique Amorim, fez com o Luiz Nassif, né? E é uma coisa que eu costumo dizer. Eu ontem mesmo estava numa audiência na Câmara e falei, é terrível, né? Porque o sujeito é a mais alta autoridade do judiciário do país, né? E aí move um tipo de ação desse por dano moral, você fica vendido, né? Quer dizer, houve um jornalista de São Paulo, Rubem Valente, perdeu uma causa dessa para o Gilmar, quase R$ 300 mil. Aí teve que usar todo o fundo de garantia dele, ainda fizeram uma vaquinha, não sei o quê. Mas esse negócio do assédio judicial, é evidente que não fica só nisso, não fica. Você tem o varejo. Aí o sujeito sabe aquela coisa, é o ator, é o artista, é o jogador de futebol, não sei o que, virou uma prática mesmo. Vai lá, entra, pede a indenização por dano moral. Entendeu? E não havia limite. Quer dizer, o sujeito pedia 200 mil, 300 mil, 400 mil, e na primeira instância tem assim, um cenário, quer dizer, os juízes de primeira instância têm uma certa má vontade com o jornalista, entendeu? Então, a tendência deles muitas vezes dar o ganho de causa, né? Pá, dar o ganho de causa, inclusive censuram. Apesar de Carmen Lúcia, o Supremo entender que não cabe mais censura, muitas vezes eles censuram, mandam retirar o texto do blog, do site, tudo, né? E proíbem que os sites continuam a divulgar, e tudo mesmo quando uma matéria de arquivo, mandam retirar do arquivo, né? E aí você tem que ir recorrer, né? E bater lá na porta do STF, lá na porta do STF, para que seu direito seja respeitado e que não seja alvo de censura. Então, esse é um problema grave, que é o assédio judicial. Isso também, a BI tem trabalhado nisso. A gente entrou com uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, no Supremo, para, pelo menos, acabar com as ações em cascata. E conseguimos. O Supremo nos deu, que não ganhou de causa no caso, mas entendeu conforme a defesa da ABI, né? E você não pode mais entrar com as ações em cascata, tá? E também entendeu agora o Supremo que mesmo para você entrar com uma ação individual por dano moral, você que tem que entrar no domicílio do jornalista, tá? No domicílio legal do jornalista. Não pode entrar em outras cidades e tal, tem que entrar onde o jornalista mora. E a outra coisa é que você tem que comprovar dolo ou má-fé do jornalista. Né? E aí você dá início, então, ao processo. Mas essas condições têm que ser preenchidas. Né? O que realmente nos dá uma certa esperança de que isso, pelo menos o volume se reduza. Né? E a outra questão, quer dizer, que é essa questão maior, que é a das grandes plataformas. Né? Quer dizer, a ABI tem cobrado, participa de todo o movimento em Brasília, junto ao STF, junto ao Congresso, a regulamentação das grandes plataformas. Eles reagem contra, Google reage pesadamente contra isso. Eles não. É curioso, porque a regulamentação na Austrália, na Europa, no Canadá, mesmo nos Estados Unidos, né, a justiça e o Congresso americano fazem muita pressão, mas no Brasil eles acham que é terra de ninguém. Né? Então, no Brasil, eles não querem de forma alguma e não aceitam a regulamentação. O grande argumento deles é que isso fere a liberdade de expressão. Né? E a gente está realmente lutando por isso, porque, né, é impraticável. Realmente, nesse mundo hoje virtual, de redes sociais e tudo, se você não tiver um mínimo de regulamentação das grandes plataformas, como se diz, e com uma certa razão, até a própria democracia é ameaçada, né? É ameaçada. O direito à informação, então, nem se fala, né?
Olha, são esses pontos que eu posso assim citar aqui inicialmente e vamos lá, vamos à conversa. Vamos lá. Ivanir, aqui de Brasília, se o Alexandre Sim, me Maria, permite aqui. Tudo bem, Ivanir José Bortotti? tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Você montou um cenário muito interessante. Essa questão que me veio à mente é isso. Nós vivemos um momento de precarização da profissão, né, que a gente perdeu posto de trabalho, né, do ponto de vista do nosso trabalho, e também eu acho que afetou o nosso protagonismo, digamos assim, dentro do país, né, a importância do jornalismo para a democracia, que eu acho que todos, todos concordam, todos admitem isso, né? Então, a minha questão é como é que nós vamos lidar nesse momento que nós estamos vivendo, que aparentemente é um enfraquecimento do nosso papel de trabalhadores, etc., a gente conseguiria manter o mesmo protagonismo que nós sempre tivemos para levar adiante essas causas, que são causas importantes da democracia. E aí, especificamente, nessa questão da liberdade de imprensa, que eu acho que é um fundamento importantíssimo para nós e para a sociedade, para a democracia, como é que a gente preserva a nossa liberdade de imprensa e estabelece limite né, às plataformas, que seriam os computadores, os robôs, né? A gente teria que fazer uma diferenciação. Como é que faz isso para ser uma coisa, digamos assim, na nossa sociedade ser bem aceita? E quem que tem que fazer isso hoje no país? Essa regulamentação, ela tem que partir de quem? Olha, uma das frentes é o Supremo, né? E eu acho que o Supremo está muito atento, principalmente à questão das grandes plataformas, né? Mesmo em relação à questão de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, né? É lógico que há toda uma discussão, é aquela frase do Alexandre de Moraes, né? Que ele cita toda hora, né? Ele se refere a ela, né? Que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão, né? E isso é evidente que vale para nós jornalistas também. Eu acho, inclusive, quando eles tomaram essa decisão de que você não pode ser alvo de ação por dano moral, a não ser que se comprove o dolo, que se comprove a má-fé, também é um instrumento em defesa, né, do exercício de nossa profissão. Né? Você não pode ficar intimidado e, bom, então não vou escrever sobre a autoridade, não vou escrever sobre o delegado, não vou escrever sobre o secretário de segurança, não vou escrever sobre o grande empresário, porque o sujeito pode, né, abrir uma ação contra mim, bater na justiça e pedir uma indenização cavalar, coisa, por exemplo, que aquele dono da van andou fazendo aí pelo Sul, inclusive, né? Processando jornalistas em Santa Catarina e também aí no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que o nosso primeiro garantidor, né, da liberdade de expressão e do nosso ofício é o Supremo. É lógico que a gente tem que contar também com o Congresso. Né? Nós temos alguns projetos que estão correndo no projeto. Por exemplo, está lá engavetado o projeto que restabelece a exigência do diploma. Tá? Ele está lá, está na fila, né? Mas não entra em tramitação. Nós temos feito um trabalho muito grande, quer dizer, a ABI, com FENAGE, com outros. Nesse caso, a Abrage não entra, porque a Abrage não é a favor do diploma, mas outras entidades que têm se movimentado bastante nesse sentido, que é a garantia de diploma. Como também temos feito, que eu falei, quer dizer, no Congresso temos feito também um trabalho grande, uma pressão muito grande pela regulamentação das grandes plataformas, mas com uma notícia ruim, porque foi quando eles no ano passado, retiraram o projeto do Orlando Silva, né, deputado Orlando Silva, que já estava bem adiantado, bem negociado, etc e tal, né? E o Arthur Lira retirou, engavetou e criou uma comissão para elaborar um novo projeto, saindo da estaca zero, tá certo? Então, esse é realmente o governo começou a se pronunciar sobre isso, né? O governo Lula. Não estava se pronunciando, agora tem se pronunciado. O Supremo tem falado e tem dito que é essencial,
né? O Uhum. Barroso tem falado isso em todas as palestras dele, né? Que é essencial a regulamentação das grandes plataformas, né? Então, eu olho assim, viu, Ivan? Eu olho com um certo otimismo. Eu acho que essas coisas vão andar. É lógico que no Congresso não vai andar como nós gostaríamos. Não vai. Não é um Congresso Sei. a favor, né? Este não é um Congresso progressista de forma alguma, né? E muito menos um Congresso preocupado com as liberdades democráticas, ou mesmo com a liberdade de imprensa. Não, mas não é, né? A gente sabe Uhum. mais ou menos qual é o perfil desse Congresso que aí está, entendeu? Mas eu acho que com o Supremo bota uma certa pressão, né? Uhum. Porque é aquela coisa, eles não querem que o Supremo legisle, não é isso? São contra a judicialização da política. Então eles têm que agir. Eles têm que agir, não é verdade? Porque se eles não agirem, vem alguma coisa por cima, virar alguma coisa de parte do Supremo. Eu acho que eu fico um pouquinho preocupado quando eu vejo todo o discurso. Eu trabalhei a vida toda em grande imprensa, né? A minha vida inteira foi Veja, foi Exame, foi Jornal do Brasil, foi Isto É e tudo, que Isto É já não chamaria grande imprensa, é uma pequena empresa fazendo uma revista semanal. Mas tudo bem, eu trabalhei ali em imprensa corporativa, etc. e tal. Eu fico um pouco preocupado quando a gente ataca a, a, a imprensa corporativa, a imprensa empresarial, muitas vezes atacando nós mesmos, né? Porque é o nosso grande mercado. Né? Qual é o mercado do jornalista, meu Deus do céu? Quando a gente vê aquelas entrevistas em Brasília, né? O pessoal ali no quebra-queixo, ali na porta do Senado, ou no Palácio do Planalto, né? Ou na porta de um ministério, Ministério da Fazenda. Aí você olha ali, 90% dos jornalistas que ali estão trabalhando, e trabalho formal, trabalham em grande imprensa, trabalham em imprensa corporativa. Né? Não trabalham em redes sociais, não trabalham em blogs, em sites. Outros trabalham, mas não é a maioria. O grande Uhum. empregador ainda são as grandes empresas e essas grandes corporações, não é verdade? E aí, quando faz-se a crítica, eu fiz, minha vida toda fui sindicalista, Sindicato de São Paulo, Sindicato do Rio, FENAGE, eu fui 6 anos vice-presidente da FENAGE. Então você ataca a empresa, você ataca o patrão, você atacava o Roberto Marinho, você atacava um tio, uma família Mesquita em São Paulo, os Frias, você ataca. Mas não questionar o trabalho do colega, Sim. como muitas vezes eu tenho visto, você entendeu? E aí você questiona o profissional como se o profissional não pudesse trabalhar na grande imprensa. Meu Deus do céu, Vai isso é trabalhar uma onde, né? maluquice. Isso é uma Agora, maluquice. qual o risco de, nessa regulamentação, de Sim. repente, nos tolher espaços de liberdade? Quer dizer, é, a ABI está atenta a isso para ser interlocutora nesses vários espaços, STF, Não Congresso, etc. acho, Vani, não É. acho que nos ameace, sinceramente. O que você vai exigir deles é essa coisa, né? Que não admitam, né? Que não admitam o uso dessas grandes plataformas para disseminar, né? Até pedofilia, não é verdade? Entendeu? Sem nenhum tipo de cuidado. Ou então a questão da extrema-direita, você fazendo pregação fascista abertamente nessas grandes plataformas, né? E eles deixando correr solto. Né? Hoje em dia a gente tem inclusive um empresário que todos sabemos que ele mesmo defende ideias de extrema direita, que é o cara aí do tal do Elon Musk, na verdade, do ex-Twitter. Né? Esse assumiu, esse tirou a carapuça e assumiu, fazendo até Heil Hitler, né, na posse do Trump, entendeu? Então eu não vejo que a regulamentação traga qualquer tipo de ameaça ao exercício da profissão em si. Eu acho que vai cobrar, sim, responsabilidade das grandes plataformas. E tem que cobrar. E tem que cobrar. Entendeu? Eu costumo comparar aquele negócio das irmãs do petróleo, lá no início do século XX, não é verdade? E que os sujeitos faziam o que queriam com o preço do petróleo, etc. E tal. Se juntava ali aquele cartel do petróleo, fim de conversa. Né? Grandes famílias, né? Grandes fortunas, e tudo bem. Quer dizer, isso aí
você só quebrou ao longo do tempo e depois, inclusive, de ser criada a OPEP, etc. e tal, lá do mundo árabe, né? Mas agiam mais ou menos eles lá, os Rockefeller da vida, como esses hoje, né? Como o Zuckerberg e tudo, Bezos, né? Essa coisa maluca, né? Quer dizer, são 5 homens dominando a comunicação no mundo, né? No mundo, não é no Brasil, não é no Estado, é no mundo, entendeu? E agora com o cidadão que está lá, né, na Casa Branca, dando total apoio a isso, né? Total apoio a isso, né? E aí eles estão nadando de braçada, né? E agora nós, um país, né, que, evidente, não tem poder político, o Brasil, mas eu acho que internamente a gente tem como forçar, sim, uma regulamentação, entendeu? Mas não vejo que a regulamentação das grandes plataformas vá afetar a liberdade de imprensa. Não vejo. Não vejo esse risco, tá? A gente tem acompanhado, a BI tem acompanhado todas as discussões, mas não vejo esse risco. Não vejo esse risco. O que ameaça, o que nos ameaça é o que a gente vai enfrentar ano que vem, né? Que vai ser esse enfrentamento com a extrema-direita no Brasil ano que vem no processo eleitoral. E isso é uma ameaça. E eu te digo, quando a gente olha para 2022, eu me lembro de 2022, a gente participa de um. Agora está meio em banho-maria, mas é um grupo que reúne a CNBB, a ABI, a OAB, a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, tá? Então, e a Comissão Arnes. Esse grupo, que era o grupo dos 6 e tudo, a gente, no governo Bolsonaro, a gente estava ali muito vigilante, né? E quando se aproximou, veio o processo eleitoral, a gente até soltou um documento na Folha, etc e tal, e depois veio o 11 de agosto, o 11 de agosto de 22, que aí em São Paulo fizeram aquela grande manifestação lá no Largo São Francisco, né, nas arcadas de São Francisco, pessoal do direito ali em São Paulo, e a BI participou e tudo. Nós fizemos aqui no Rio, na PUC, aí em Porto Alegre fizeram também um ato, 11 de agosto de 2022, e mostrando o seguinte, que a sociedade civil não aceitaria de forma alguma uma virada de mesa no processo eleitoral, né? E aquilo foi uma manifestação muito forte. E eu digo para as pessoas, tudo bem, depois vem essa questão do golpe, né, aquela tentativa de. Não do 8 de janeiro, né, mas o Bolsonaro, com os militares e tudo, reunidos lá em novembro, tentando virar a mesa também como golpe de Estado. Mas daquilo a gente veio a saber depois. Mas no 11 de agosto, a ameaça era sobre o processo eleitoral em si, né? E houve aquela grande manifestação, né, em todo o país. Eu acho que nós, no ano que vem, vamos enfrentar a extrema-direita na eleição, né? Digo nós, os democratas, né? Não estou falando de questão de partido, não. E sem dúvida, vai ser uma coisa, a meu ver, vai ser uma coisa crítica de novo, entendeu? A gente vai viver momentos bastante difíceis, com o risco de a gente voltar a ter episódios de agressão a jornalistas, etc. e tal. A gente pode enfrentar isso de novo no ano que vem. Eu tô temendo isso e acho que a gente tem que se preparar, e evidente que na BI, na FENAGE, tudo a gente vai se preparar para essas eleições de ano que vem, que a gente vai viver um momento agudo de novo aí no país. Esse ato do 11 de agosto foi na Universidade Federal, na Faculdade de Direito da Universidade Federal, foi muito expressivo aqui em Porto Alegre. Vamos por Aí em Porto ordem. Alegre. Vamos por ordem. O Zé Nunes, presidente da ARI, quer te fazer uma pergunta aí. Depois o Ricardo, que já levantaram as mãos. Sim, sim. Boa noite a todos. Parabenizar o Otávio aí pela sua reeleição aí na BI. Obrigado. Satisfação estar contigo essa noite aqui. E fiquei feliz na tua fala inicial. Gustavo de Lacerda, né, o primeiro preto presidente da ARI, o único preto presidente da ARI. E eu sou o primeiro preto presidente da ARI, da Olha BI, só. o Gustavo da BI. E eu sou o primeiro preto presidente da ARI em 90 anos, né? Então, isso para mim a gente tem que fazer e Olha tem que só. fazer, Maravilha. e tem que registrar sempre, né? E eu sou o quinto presidente que
que fui presidente do sindicato e hoje estou na presidência da ARI, né? Estou também como vice-sul da FENAGE, e aqui até essa semana eu fiz uma carta lá de despedida, militei por 20 anos na FENAGE, participei de congresso desde 2000 para cá. Teve um congresso para nós bastante marcante lá no início do governo Lula, quando ele encaminhou o projeto do Conselho Federal dos Jornalistas, e que houve a maior grita aqui no Brasil, e os próprios jornalistas sendo contrários. Os jornalistas não sabiam o que era aquele projeto. Na verdade, como hoje a maioria ainda tem essa preocupação com censura, essa preocupação que vai tolher a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, mas nada mais era que a gente tentar regular nossa profissão. Se tivesse sido aprovado lá em 2002, hoje nós não teríamos essa situação do 2004, desculpa, nós não teríamos essa situação do diploma, né? E que hoje a gente está sofrendo muito. Eu não tenho nenhuma expectativa que venha a ser aprovado essa PEC do diploma na Câmara Federal, apesar dos esforços que a gente tem feito, todas as entidades, enfim, a ARI está congregada nessa luta, mas eu não tenho nenhuma perspectiva, porque o Congresso que está lá é horrível, e o próximo que vem pode ser mais horrível ainda, porque o que a gente está prevendo para essa eleição, como você falou agora, vai ser mais uma vez essa polarização que a gente viu na eleição anterior. Mas eu quero te questionar o seguinte: nessa questão da regulação da profissão nossa, como é que tu vê a possibilidade? E eu já tenho discutido, já tenho conversado com várias pessoas por aqui, tenho conversado, inclusive, já na FENAGE, já externei o assunto, que eu acho que seria uma saída de a gente tentar recuperar a garantia da obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão do jornalista, de a gente criar o Conselho Federal de Comunicação a partir de nós entrarmos no Conselho de Relações Públicas. Ou seja, o Conselho de Relações Públicas, a partir do Conselho de Relações Públicas, se cria o grande Conselho de Comunicação de toda a área da comunicação, seja relações públicas, seja publicitários, sim, jornalistas, enfim. Eu acho que essa seria a única saída para nós hoje ter uma profissão regulamentada e com direitos. Porque eu, até dias atrás, estava num evento na Assembleia Legislativa, o Nunes, presidente da ARI, representando aqui os veículos de comunicação, os jornalistas e os influenciadores. Eu digo, peraí, né? Influenciadores, o que é isso? Tem influenciadores que são jornalistas, né? Mas a maioria a gente sabe que são só caça-níqueis, né? Então, até amanhã, inclusive, eu vou ter uma reunião com o presidente da Assembleia, até vou questionar ele sobre isso. Ó, eu não represento influenciador, não tem essa representação. Ali não tem, eles que façam uma entidade para eles, enfim, façam essa representação. Mas a minha pergunta era essa: como é que tu avalia essa situação de possibilidade de se criar um Conselho Federal de Comunicação? Eu não, confesso que eu não pensei sobre isso. Logo que eu assumi a ABI, participei de uma audiência com a Samira, que é a presidente da FENAGE, Samira de Castro. Participei de uma audiência com ela no Senado. E um dia desse, liberdade de imprensa, né, tem algumas datas, não só uma data só. E ela falou com ênfase, sobre o Conselho Federal de Jornalismo. Entendeu, Nunes? E eu estava um pouco. Quando voltei para a BI, eu tinha vivido em Brasília um tempo, tinha me desligado um pouco da BI. Né? E eu vivi 11 anos em Brasília. Na época, eu acho que até conheci o Ivanira em Brasília. Mas aí eu vi toda a fala dela em torno do Conselho Federal de Jornalismo e eu fui, então, me informar. Liguei para a Beth Costa, né? Não sei se vocês conhecem ela, né? Foi da FENAGE há muitos anos. Liguei para a Beth, como é que é mesmo a história em que pé está, né, o Conselho Federal de Jornalismo? E ela me falou, então, até desse momento aí, que foi o João Paulo Cunha, né, que engavetou o projeto, né, por ordem até do Planalto, engavetou o projeto, que ia para votação. E aí eu olhei e disse, poxa, mas eu acho importantíssimo que a gente retome essa luta. Né? Nós temos vários deputados nossos, né? Que a gente pode encaminhar um projeto desse. Tá lá. O Falcão, tá? Agora tem Raimon, tem vários, Chico Alencar, né? Vários deputados que poderiam encaminhar um projeto de lei nesse sentido.
E aí eu pus isso durante a campanha do Lula, em 2022, eu pus como uma das propostas da ABI. Falei com a Samira na época e botei como uma das propostas da ABI. E a FENAGE também. Criação do Conselho Federal de Jornalismo. Algumas mudanças naquele projeto básico, etc. e tal, até para, né, que não haja tanta pressão, não sei o que, etc. e tal. Mas o órgão responsável pelo registro de jornalistas. Curiosamente, vocês saberem, o Gustavo de Lacerda, na ata de criação, diz que a ABI vai ser responsável ele não fala do registro, mas pela formação dos jornalistas, etc. e tal, que a ABI, lá em 1908. Então, eu olhei e disse, poxa, vamos lá, vamos retomar a discussão sobre estou falando do Conselho Federal de Jornalismo. Eu recebi, no meio da campanha, o Mercadante veio ao Rio de Janeiro e pediu uma reunião na ABI exatamente para ver quais eram as propostas da ABI. Ele estava fazendo o programa do Lula. O Mercadante estava fazendo o programa do Lula. Ele disse, não, então quero ouvir a ABI para ver quais são as propostas da ABI na área de comunicação. Recebemos o Mercadante, conversamos com o Mercadante. Quando eu falei do Conselho Federal de Jornalismo, o Mercadante olhou e disse, olha, eu apoio essa ideia. Eu apoio essa ideia, eu acho importantíssimo. Como Conselho de Medicina, né, como o CREA de Engenharia, né? Eu disse, é por aí. Ele disse, não, Otávio, eu apoio essa ideia. Estava lá, a diretoria toda da BI reunida, e ele olhou e disse, vou levar isso, vou encampar isso, etc. e tal. E saiu dali com essa, é lógico, defesa do diploma, etc. e tal, e leva essa proposta também. Bom, mas de repente esse assunto, como você mesmo sabe, foi morrendo, não se tocou mais nisto. Não se tocou mais nisso. Recentemente, num debate desse, alguém, não sei se foi no Congresso, não me lembro onde foi o debate, alguém falou novamente sobre o Conselho Federal de Jornalismo. Alguém falou novamente. E aí, dentro da ABI, a gente tem um grupo de zap grande, né? Que diretoria, com o Conselho Deliberativo, né? Que a ABI tem o Conselho Deliberativo, que é um órgão legislativo da ABI, né? São 45 jornalistas titulares e 45 suplentes, e que discute, né, as grandes questões e dá sugestões para a diretoria. Então, nesse grupo, de repente, começou uma grande discussão. Estava, inclusive, o Zé Paulo Kupfer, né, que esteve aqui com vocês recentemente. E começou uma grande discussão sobre isso. Por que não se cria um conselho? Por que não se cria alguma coisa, né? Aí eu estava até ocupado, estava em outra atividade, eu entrei lá e disse, olha, já existe. É o projeto do Conselho Federal de Jornalismo, já existe. Né? E agora a gente pode retomar ou não. É uma coisa a gente sentar com a FENAGE, que a FENAGE, que eu falei, eu fui da FENAGE. Então, tenho um respeito enorme e é evidente que tem gente na ABI que está dizendo a ABI é um órgão político, a ABI não pode se meter com coisas sindicais. Eu digo, calma. A ABI é um órgão político. Mas, dependendo da situação, também tem que participar, sim, dos grandes debates sindicais. Bom, o que ocorre? Eu tinha dado assim como grande prioridade da ABI, a partir exatamente desses contatos com a FENAGE e tudo, a questão do diploma. Eu digo, tudo bem, a ABI coloca lá como uma das principais bandeiras, né, a volta da exigência do diploma. Né? Aí um dia eu estou num evento promovido pela Abrage, e a Abrage, como eu expliquei aqui, a Abrage é contra a exigência do diploma. A Abrage tem aquele perfil dela meio esquisito, né? Foi fundada pelo Globo, etc. Tal, quando o Tim Lopes morreu. Né? Aí eu estou ali, me convidaram para falar na abertura, era um encontro nacional aí a Abrage faz todo ano isso. Me convidaram, fiquei até surpreso, me convidaram, vamos lá falar. E eu falei sobre a questão do diploma. E defendi o diploma lá dentro do evento da Abrage. Entendeu? Logo depois de mim, deram a palavra para a Samira. Aí eu achei que a Samira ia pegar carona, não é verdade? Disse, bom, entra e vem também defender o diploma. Aí a Samira olhou e disse assim, Otávio, não viu a posição do Otávio, da BI e tudo, mas não é o caso aqui agora a gente ter essa discussão, até porque a gente sabe que a Abrage é contra.
Mas Ué, perdeu, perdeu, perdeu. eu fiquei, eu confesso a você que eu quase saí, porque eu olhei e falei, meu Deus, que maluquice, entendeu? Quer dizer, eu defendendo uma bandeira que é a bandeira da Da FENAGE, FENAGE, né, da dos FENAGE. sindicatos, etc e tal, entendeu? E aí ela falou, depois eu liguei para ela, eu, Mira, mas que maluquice foi essa, Mira? Né? Eu me dou muito bem com ela. Aí ela olhou, não, Otávio, é porque eu me dou muito bem com a Kátia Brimblat, que é a presidente da Abrage, etc e tal. Ia ficar chato eu ali, né, na casa deles, falando de um assunto que. E tanto esse assunto é anátema para a Abrage, que recentemente nós fizemos uma semana de jornalismo da ABI, e aí em Curitiba foi dedicado o dia todo do evento em Curitiba, foi dedicado à discussão sobre o diploma, né? E tudo bem. Aí eu falei, Samira falou, não sei o quê. Na hora que deram a voz para a Kátia Brimblat, da Abras, ela falou no outro assunto, que não tinha nada a ver com o diploma, e disse: não, e agora eu queria dedicar aqui também um espaço que eu queria parabenizar a Miriam Leitão pelo trabalho da Miriam Leitão. E aí começou Isso. a falar da Miriam Leitão, etc e tal. E eu fiquei olhando aquilo, a Miriam Leitão, eu não sei se já era candidata à Academia Brasileira de Letras, né? Mas eu fiquei ali espantado, disse, meu Deus do céu, a Brás conseguiu passar ao largo. Mas eu só digo isso porque a sua sugestão é lógica, a gente encontrar ali, né, um outro caminho, né? Mas olha, eu me lembro do Mercador, que o Mercador disse, Otávio, eu tenho a impressão que se vocês levarem para o Congresso a Mas, ideia, a mas ideia. o projeto tem que ser enviado pelo presidente Lula. É o presidente da República que Não, caminha a criação de conselho, não tem como o Congresso. O não, Congresso mas pode tudo até fazer bem. uma fala Não, lá mas tudo dentro, bem, mas mas a gente pode voltar ao Mercadante sem nenhum problema, entendeu? Voltar ao Mercadante, falar com o Mercadante, falar com o Zé Disseu, falar com a Gleise, etc e tal, e dizer, olha, nós queremos que seja criado um conselho, entendeu? E aí tudo bem. Eu não acho, sinceramente, é isso que você falou, aí tem que partir lá do Lula. Eu não vejo por que eles criariam problema para isso, entendeu? O diploma, eu acho que as empresas fazem uma pressão. Agora, tudo bem, vai chegar o projeto no Congresso, as empresas podem fazer pressão. Eu não sei, eu tenho dúvida, você entendeu? Eu tenho dúvida, porque é, o diploma, quando a gente vê que o Gilmar atendeu a Folha, né? Lembra disso? sim, Era uma ação sim, sim, movida pela Folha, né? sim. E aí o Gilmar atendeu a Folha. Agora, hoje, não sei, nessa situação que a gente está vivendo hoje, eles mesmos, né, falam, quer dizer, ficam muito vulneráveis, né, diante das redes sociais, etc e tal, dos influenciadores e tudo. Eu acho que se você fala, não, vamos lá, vamos criar um Conselho Federal de Jornalismo, um órgão responsável pela ética na profissão, um órgão responsável pelo registro da profissão, eu acho que pode passar. Eu estou Pode ser a falando assim, saída. eu acho que a gente pode retomar isso, entendeu? É uma boa, concordo. Ricardo, vamos lá. Boa noite a todos. Otávio, um prazer falar contigo. É, eu sou jornalista por formação, trabalhei na ZH de 89 a 96 e, a partir dali, iniciei uma trajetória na comunicação de maneira mais ampla, comunicação institucional. Escrevi um monte de livros, reportagem, projetos culturais na Lei Rouanet e tudo mais. E hoje estou atuando como redator publicitário, tá? Trabalho numa agência fazendo conteúdos para a maior empresa de tratamento renal do Brasil, para postar nas redes sociais. A pergunta que eu queria te fazer, fugindo um pouquinho dessa questão mais pragmática que nós estamos abordando, que eu acho essencial, é no seguinte sentido: a gente está vivendo um contexto global e aqui no Brasil, eu acho que isso de maneira mais grave, em que o nível da educação e o nível intelectual da população está complicado. Saiu uma pesquisa há poucos dias da Fundação Itaú. Casualmente, eu estou terminando um mestrado lá em Economia e Política da Cultura em Indústrias Criativas,
e saiu uma pesquisa da Fundação Itaú sobre o analfabetismo funcional no país. Uhum. Então, o que eu queria te colocar é o seguinte: no momento em que nós temos uma, uma avalanche, um poder avassalador das redes sociais e da internet, e a inteligência artificial dando os primeiros passos. Inclusive, hoje eu vi uma declaração do cara do Google, se eu não me engano, dizendo: olha, vocês não fazem nem ideia do que vem por aí, né? Então, eu te pergunto o seguinte: como é que a gente faz, né? Quem é do mundo da comunicação e do jornalismo, em que a responsabilidade por gerar informação confiável e de qualidade, como é que nós que atuamos nesse segmento podemos fazer para encontrar o nosso espaço cada vez mais legítimo e cada vez mais necessário num mundo de desinformação, no mundo do entretenimento, no mundo desses ditos. Como é que foi que o Zé Nunes falou? Os identificar, não, os influenciadores. Os influenciadores. No futebol tem os identificados, todo mundo agora saiu fora das grandes redes e se identificou com o seu clube do coração e estão aí caçando cliques, caçando engajamento. Então, como é que é se mover? Como é que é o futuro do jornalismo que tem um papel essencial para a democracia e, mais do que isso, para um mínimo de liberdades e de evolução, de desenvolvimento de uma nação, se nós estamos num contexto de total desinformação, em que tudo parece ser fake e tudo parece ser cansativo, ninguém mais lê nada, tu faz um post, já vou encerrar, tu faz um post com 4 parágrafos, 5, lá que eu vou fazer um post para Instagram, e a guria, que é minha parceira lá de diagramação, você está muito grande, é muito texto. Mas digo, pô, escrevi 5 parágrafos curtíssimos, com 2 frases cada um. Então, eu queria te colocar, a gente já está aí 19,4, obviamente é uma pergunta de 5 milhões de dólares, mas como é que nós vamos sair dessa? Não, Qual é? Entende? Chega não, a me dar entendo. uma. Eu fico angustiado do ponto de vista até existencial. Como nós vamos conseguir sair dessa sinuca de bico? Nós que acreditamos na informação responsável, na apuração, na reportagem, na denúncia, no contexto, no debate maduro das ideias. Como é que nós vamos fazer? Como é que a gente vai se mexer? Eu confesso que eu acho que a gente tem ainda o nosso espaço e acho que também, quer dizer, é lógico, tem a questão do analfabetismo, tem a questão da. Não se lê mais, você tem razão, as pessoas não leem, querem informação mais curta, muito objetiva, etc. e tal, mas há determinados momentos em que esse cidadão que não se importa mais, que não lê nada e tudo, ele quer informação. E ele quer informação de qualidade, né? Então, nós temos um exemplo recentíssimo, né? Quando o Papa morreu, todo mundo foi atrás de informação, o mundo inteiro, né, foi atrás de informação. Não é verdade? Como morreu Francisco, quem vai ser o novo Papa, e tem isso, etc. e tal. A coisa é tão fantástica quando ocorre esse tipo de evento. E aí não adianta inteligência artificial, eu costumo dizer isso. Não adianta inteligência artificial, não. Tem que ir lá para a praça, tem que ir lá para São Pedro, lá com seu equipamento, etc. e tal, e fazer a cobertura lá ao vivo. Até porque este cidadão que não se importa mais com informação exige isso. Quer ver o repórter lá na praça, no meio de comunicação que ele assiste, ou da TV, ou do blog, do que quer que seja, do site. Né? E aí a coisa é tão fantástica, Ricardo, que uma TV Globo pega uma Ilse Scamparini, que tinha feito uma operação no joelho. A mulher não estava em condição de caminhar. E eles pegam ela e levam ela para a Praça São Pedro
e coloca ela ao vivo lá. A mulher não tinha condição de ficar de pé. Por quê? Porque ali você tinha a informação de qualidade. Quem podia dar informação de qualidade ali naquele momento não era o Bonner, não era o repórter, não era o camarote na Globo News, era a Ilse Scamparini, que há anos cobre Vaticano, não é verdade? E era informação de qualidade. E essa era a informação que o sujeitinho que estava lá, na casinha dele, no sofazinho dele, vendo a TV Globo, ele queria essa informação. Ele queria essa informação. Minha mulher está do meu lado aqui dizendo que eu estou falando alto, mas é que às vezes eu falo alto mesmo, tá? Mas eu vou me conter. Mas eu digo o seguinte: a informação de qualidade, em determinados momentos, ela você não tem como escapar dela. Você entendeu? Quer dizer, e isso, a meu ver, é que dá a grande sobrevida ao jornalismo. Você sabe que quando veio essa coisa de inteligência artificial, começaram a me ligar, e tinha ocorrido aquele acidente brutal, natural, lá de São Sebastião, em São Paulo, né? Na noite do Réveillon, que aquilo virou uma geleia, caiu, morreu muita gente, né? Deslizou, e, e ficou incomunicável. Não sei se vocês lembram disso. No primeiro momento, aquela região ficou totalmente incomunicável, né? Porque caíram as redes, caíram as antenas, caíram tudo, então não tinha como comunicar. De, sabe a informação como veio, como chegou? Jornalistas que estavam lá em São Sebastião com as famílias, passando o Réveillon, esses jornalistas foram para a rua fazer a cobertura ali no ato. Saíram, né? Aquela coisa nossa, né? Que aí como diria Leonel Brizola, é a nossa índole, né? Então é a índole, indo para a rua, etc e tal, para buscar informação, para passar informação, e carregando bateria de celular, porque não tinha, né? E tentando carregar celular em bateria de automóvel, não sei o quê, etc e tal, para passar informação para São Paulo, para o Rio e tudo, para a Matriz, para a TV Globo, né? E eu quando na época estava surgindo o negócio, não, a inteligência artificial vai substituir o jornalista, vai causar o desemprego de jornalista. Eu digo, vem cá, quando surgir um outro evento desse, como é que vai fazer? O robô que vai dar informação? Vai dar informação lá na hora? Né? É isso, né? Então, há coisas essenciais e que mesmo que seja uma má notícia, né? A questão do INSS agora, entendeu? As pessoas vão atrás da informação e elas querem ter informação, não é verdade? O que vai acontecer? Quando é que eu vou receber de volta? Como é que vai ser, etc. E tal. Ela quer informação, né? E esse é o nosso trabalho, não tem jeito. E por que somos vítimas? Eu ontem falei isso. Por que nós somos vítimas de assédio? Né? Por que nós somos alvo de assédio judicial? Né? Porque incomoda, né? O nosso trabalho incomoda, entendeu? E é isto. Agora, esse tipo de trabalho, olha, eu, 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 eu te digo, Ricardo, eu sou muito otimista com isso. Eu acho que sempre o repórter essa profissão não vai acabar nunca. Essa não vai acabar nunca, seja na guerra, tem guerra agora em Gaza lá, e o repórter morre, coitado. E o repórter é morto, porque está cobrindo aquilo, você entendeu? E ele é alvo daqueles militares enlouquecidos israelenses, né, que buscam o cara para matar o cara, né, atacaram até carro de assistência, né, de SOS, etc. E tal. Então é o seguinte, evidente que eu estou usando os limites, né? Você até falou de futebol, meu amigo Zé Trajano, que é um amigo meu do peito. Zé Trajano tem criticado muito essa questão de pegar os jogadores de futebol para fazer comentários sobre futebol, mesa redonda sobre futebol, e o excesso de mesa redonda também. E Trajano tem falando sobre isso, entendeu? Que é evidente que isso é risco, mas não é só risco, né? Na verdade, você acaba desvalorizando o trabalho do profissional. Mas eu acho que exatamente quando vier a situação limite, né? Mesmo quem gosta de esporte vai querer ouvir o bom profissional, o cara que tem a formação, o cara que tem a história, o cara que tem a memória, entendeu? Então
Eu entendo toda a sua preocupação, esse cenário todo que você traçou. É evidente que eu digo, é super preocupante. Quando a gente olha para o futuro, não é verdade? É lógico que é muito preocupante a situação que a gente está vivendo. Nós estamos todos aqui com o cabelo branco, não é verdade? Olha, quando eu estava na profissão com 25, com 30 anos, com 35, a gente olhava a redação, muita gente com cabelo branco na redação, não é? E que era importantíssimo. Você tinha, por exemplo, gente, um corpo de revisores. Acabou, não existe mais revisor. Por isso que tem essa quantidade de erro, né, nos textos, não é verdade? O sujeito, em vez de botar que o cabelo é comprido, bota o cabelo é comprido, né? E pronto, e vai, né? É um erro atrás do outro. A gente chega, vai lendo o jornal, fica impressionado com a quantidade de erro, né? Porque nossos patrões, nossos maravilhosos patrões, chegaram à conclusão que não havia mais necessidade de revisor, né? E aí, bom, acabaram com aquela atividade. E era muita gente cabelo branco, muita gente experiente, né? Muito redator, poeta, né? Trabalhava ali como revisores nas grandes redações, entendeu? E isso acabou. Então você não tem mais o cabelo branco na redação, você não tem mais a transmissão de conhecimento, de experiência na redação. E isso joga a qualidade do jornalismo para baixo. Eu me lembro do Jornal do Brasil, eu trabalhei no Jornal do Brasil muitos anos na vida, chegava um fim de noite, o pessoal na política cercava ali o Vilas Boas Corrêa para ele contar a história dele, aí contava a história dele. No esporte cercavam o João Saldanha e ficava o João Saldanha contando os causos dele. Isso, evidente que em Porto Alegre era a mesma coisa, em São Paulo era a mesma coisa, né? Com os grandes jornalistas, os jornalistas que tinham história, né? Que os outros todos admiravam. Isso acabou. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. A gente não ter essa transmissão de conhecimento que a gente tinha natural dentro das relações. Natural dentro das relações. É muito ruim. Otávio, Preocupa sim, o futuro preocupa bastante. para usar uma linguagem do futebol, então, a tua recomendação ou a tua leitura é que nós vamos precisar aprender a sofrer. Nós vamos jogar um segundo tempo com o adversário em cima e atacando forte, mas nós temos que resistir bravamente para manter o resultado. É por aí. Vamos resistir sim, vamos resistir. Eu sou botafoguense, né? Então eu sou um resistente, tá certo? Então é o seguinte, eu acho que vamos resistir, mas muito por isso, né? Porque você sempre vai ter necessidade do repórter. Isso, sabe, isso é claro, para quem trabalha na nossa profissão, é claríssimo. Você não tem como abrir mão do repórter. Não é verdade? Não tem, não tem. Estava lá, a gente viu agora aquele povo. Eu morri de rir com o Bonner, né? O Bonner, olha só a quantidade de jornalistas trabalhando para mim, é uma coisa histórica da minha atividade, não sei o quê. Eu disse, olha, tudo bem, mas então a sua TV devia valorizar mais os profissionais e não devia demitir jornalistas só porque fizeram 60 anos de idade, como eles fazem hoje em dia. 60 anos é a idade limite e vai para casa, paga o FGTS, mas vai para casa, né? E aí o sujeito tem que se virar, né? Um profissional de 60 anos e num mercado cada vez mais estreito, não é verdade? Então, é isso daí. Mas a minha visão é essa sim, entendeu? É essa sim. O sujeito vai ter que estar lá, vai ter que testemunhar e vai ter que mandar o texto. Tudo bem. Hoje você tem 1000 recursos, né? Nós somos da geração da máquina de escrever. Lógico que recursos fantásticos hoje em dia, né? Para você exercer a sua profissão. Maravilhosos recursos, né? Inclusive, tudo bem, a inteligência artificial, o Google, tudo bem, né? Mas não vão eliminar a necessidade do jornalista de qualidade e do jornalismo de qualidade. Eu acho que não. Otávio, nós temos sempre um compromisso aqui de tentar encerrar ali pelas 7h15, 7h20, então a gente tem mais Eu uns 5 minutos. falo demais, eu devo Não, ter não, não, não. deixado. Eu não sei se algum colega tem. O Elmar. O Elmar tem, depois eu quero voltar a uma questão contigo. Vamos lá, Elmar. Uhum. Boa noite, Otávio, tudo bem? Boa noite. Eu queria colocar uma questão recorrente, é, e, que é a questão da política de comunicação dos governos. O governo, sempre que trata da questão da comunicação, ele trata como um problema da comunicação do governo.
né? Então, resolve o problema para resolver a comunicação do governo. Como é que o governo vai se comunicar com o público, com a imprensa, com tudo? Mas nunca se fala num projeto para o desenvolvimento da comunicação para a nação, para o país, sabe? Um Sim, projeto para desenvolver projetos, porque o que nós temos hoje é uma realidade insuportável. Nós temos grandes grupos para os quais o jornalismo é apenas uma força de pressão, é apenas uma força de pressão, né? Eles estão lutando aí para achar uma saída para a sua sobrevivência nesse mundo digital. A profissão de jornalista, o jornalismo virou uma atividade, o jornalismo de resultados, que se chama, né? E nós não temos no país uma política que permita surgirem novos projetos de comunicação. Não, o governo Lula fala em questão de comunicação, mas sempre é uma comunicação, é o governo buscando instrumentos para se comunicar melhor, e não o governo tentando propiciar instrumentos para que a sociedade se comunique melhor. E é isso que é a nossa grande carência. Nós temos hoje um grande desemprego, nós temos uma situação calamitosa, um grande número de desempregados, tá? Desempregados, e nós temos nas redações as redações muito restritas, equipes muito pequenas, equipes reduzidas, e esses profissionais têm que cumprir as pautas da maneira que a empresa enxerga os assuntos, e não da maneira com que os assuntos se apresentam, né? Existe um cerceamento visível no nosso noticiário, né? Então, nós temos essa demanda enorme por informação no país, porque uma sociedade que se democratiza, precisa essencialmente de informação, e nós temos essa massa de jornalistas, ou subempregados, ou desempregados, ou fazendo bicos, e ninguém pensa numa política de comunicação que crie instrumentos para que se produzam novos projetos de comunicação, de informação no país. Tá? O país é um deserto de notícias, não tem informação. Agora a gente vê essa questão do INSS, é uma questão gritante, absurda, maluca, mas ela está aí há pelo menos 10 anos. sim. E onde é que estava a imprensa que não descobriu isso? O William Bonner foi outro dia para as redes sociais exaltar o Jornal Nacional porque deu um furo contando a denúncia que 2 funcionários do INSS fizeram à Polícia Federal, mas em 2020. Mas onde estavam os repórteres da Globo que não souberam que foram 2 altos funcionários do INSS? E se você entra na internet, tem dezenas, centenas de casos de denúncias sobre isso. Em 2019, o próprio Judiciário mandou release para os jornais, eles deram manchete 2, 3 dias e esqueceram o assunto. E o que a gente vê hoje no noticiário é o seguinte: ninguém conhece o INSS, os nossos jornalistas não conhecem o INSS, a cobertura é toda errática, levam 4, 5 dias para acertar uma informação. Então, quando chega em determinado momento, é uma confusão tal que tu não sabe realmente o que está acontecendo. E o que está acontecendo, para mim, essencialmente é isso. O jornalismo está restrito aos jornalistas bem informados, que recebem informação em casa, das suas fontes e tal, e não tem mais a cobertura das instituições, não tem mais a cobertura, sabe? Mesmo o Congresso não tem mais. E não temos uma política para desenvolver novos meios, novos projetos para suprir essa lacuna brutal que tem a sociedade brasileira. Como é que tu vê essa situação? Não, eu, eu concordo plenamente contigo, tá certo? Eu acho isso, acho que o governo ele fica muito preocupado com a comunicação de Estado, né? Então, foi a troca, por exemplo, quando o Lula tirou o Paulo Pimenta, né, e colocou lá o Sidônio, colocou o publicitário. Eu tinha restrições a Paulo Pimenta, tá? Quando o Lula colocou Paulo Pimenta, porque Paulo Pimenta, sei que é do Sul e tudo, né? Mas ele, a meu ver, tinha um problema ali, que ele dizia que ele era formado em comunicação e tudo. Era formado em comunicação, mas nunca trabalhou na área, nunca se dedicou à área, entendeu? Tudo bem, eu sou formado em Direito. Eu sou registrado no OAB, mas nunca exerci a profissão. E aí eu tinha assim. Então, quando o Lula tira ele, né, e coloca o Sidônio, né, publicitário, né, aí é evidente que a gente também ficou sabendo que vinha uma coisa enviesada,
né? Porque vinha a visão do publicitário. É o que a gente está vendo, não é verdade? Aí tudo bem, toma campanha para cá, campanha para lá, campanha para lá, que é o que o publicitário sabe fazer, né? Não é a especialidade dele não é comunicação e muito menos jornalismo, né? Não tem nada a ver com o Sidório. Mas essa é a preocupação do governo, né? Vamos trabalhar a imagem do governo, vamos usar ali a estrutura de comunicação que tem, a própria EBC e tudo, a Agência Brasil e tudo, para trabalhar a imagem do governo. Acho importante. Acho importante, que é lógico que, como você falou, que se você olhar hoje toda essa imprensa corporativa, né, ela apoiou o Lula no início, hoje em dia já é pau puro em cima do Lula. Né? Pau puro. As manchetes hoje de grande imprensa chegam um negócio inacreditável, né? De Folha, de Globo e tudo. Né? É terrível. E como você falou, a própria crise do INSS, que evidente que jogam nas costas do governo Lula atual, quando é um negócio que vem lá de trás, o tal projeto de lei que permitiu, né, que as entidades com fim no imposto sindical fizessem o desconto direto ali no INSS, na folha de pagamento do INSS, vem de 2019, 2018, não é de agora. Mas aí recai, joga tudo nas costas de governo Lula, que tiver de problema, joga nas costas do governo. É óbvio que se você tivesse uma estrutura, concordo plenamente contigo. E isso é uma discussão. Isso é uma outra bandeira, inclusive, que nós, quando o Mercadante foi à BI, era um dos itens, que é a questão da comunicação pública. Né? Quer dizer, você tem que realmente reforçar. Reforçar não é nem reforçar, como você falou, você tem que criar uma estrutura de comunicação pública no Brasil, que a gente não tem. E está lá na Constituição, não é verdade? Quer dizer, a comunicação se monta num tripé, né? O setor privado, o setor estatal e a comunicação pública. Então, nós temos o privado fortíssimo, né? Essa coisa, o gigantismo do setor privado na comunicação. O estatal fica ali limitado, não é verdade? Quer dizer, no caso do governo federal lá, EBC, lá, com a Agência Brasil, etc. e tal, fica aquela coisa limitada ali. E a comunicação pública, realmente, a gente tem. São raríssimas, né, iniciativas, né? Raríssimas, algumas TVs comunitárias e tudo, né? Bom, Algumas iniciativas existem, mas não sim, tem amparo nenhum, não tem apoio exatamente, nenhum. exatamente. Aí na hora, mas aí ó, é outra questão. Mas é outra questão. Aí, na hora de repartir, que é aquela coisa que todo mundo sabe, aí você tem o bolo da publicidade, que aí é o bolo da publicidade do Poder Executivo para os meios de comunicação. Aí você adota qual o critério? O critério é um critério de audiência, né? Ou de É índice de técnico. leitura, né? E acaba indo tudo para. Voltou, né? Você sabe que voltou tudo lá para a Organização Roberto Marinho, né? Quer dizer, É. a grande fatia do bolo está de novo lá com os filhos do Roberto Marinho, pela TV Globo, pelo Globo, etc. e tal. Está indo para eles lá. Parece que já é mais da metade da publicidade estatal está indo lá para a família Marinho. Aí é aquela coisa, é evidente, se você vai considerar só audiência ou só índice de leitura e tudo, você não vai mudar esse quadro nunca, né? Você tem que ter uma decisão, como você falou, uma decisão de governo, dizendo, não, vamos sim bancar um projeto de comunicação pública no Brasil, né? Vamos sim incentivar. Mas não se faz isso. E aí você fica nessa coisa, por exemplo, mesmo lá os nossos sites de esquerda, né? Diário do Centro do Mundo, 247, tem uma fatiazinha para eles. Tem uma fatiazinha para eles, né? Tinha no governo Dilma, né? Tinha no governo Lula. Aí o Bolsonaro cortou. Quando o Bolsonaro cortou, eles quase morreram. Quase morreram. O 247 foi sustentado pelo Google. Pelo Google. Leonardo Atucci conta essa história, entendeu? Porque como o Bolsonaro cortou todo o financiamento, quer dizer, né?
aquela coisa, não tem mais anúncio de Banco do Brasil, não tem mais anúncio de Caixa Econômica, não tem mais, na época ainda tinha Vale, não tem mais anúncio de Petrobras, não tem mais anúncio nenhum para esses órgãos de esquerda, né? Sites de esquerda, etc. E tal. E aí ele também tirou da família Marinho, né? O Bolsonaro tirou da família Marinho, eles ficaram enlouquecidos, né? Tiveram uma crise brutal, demitiram gente a rodo, cortaram custo a rodo, porque a fatia caiu um terço a fatia de organizações Roberto Marinho. E aí ele botou Jovem Pan, Record, né? Ele foi dando dinheiro lá para os órgãos de comunicação que apoiavam nas maluquices dele. Hoje, os nossos sites de esquerda voltaram a ter. Então, tem de novo financiamento, né, publicidade de Estado para Diário do Centro do Mundo, para os outros, né, ICL, o 247, entendeu? Agora, você teria que pegar parte desse montante e investir realmente, fazer um canal, né, que conseguisse irrigar esse tipo de iniciativa que você falou, de comunicação pública, entendeu? Agora, isso de fato tem que ter um projeto, né? Nós simplesmente colocamos isso como um item da pauta quando nos reunimos com mercadantes. É necessário, o Brasil tem que investir em comunicação pública, entendeu? Mas é difícil. As leis de Você incentivo, tem toda a razão, mas é difícil, as entendeu? leis de incentivo à cultura tiveram uma, apesar de todas as distorções que a gente sabe que houve, né? Elas tiveram uma grande importância e um grande impacto na produção cultural brasileira. Sim, Em sim. determinados momentos foram cruciais, hoje menos, né? Mas teria que ser algo semelhante para se ter novos projetos. Para que novos projetos existem, eles não têm nenhum amparo. E como eles não, eles são, o anunciante convencional não vai nem olhar para eles, né? Aham, Os aham. governos não querem nem saber, os governos só anunciam em quem está aliado a eles. Eles dependem dos leitores, mas é difícil, entende? Então, não há como sobreviver se não houver uma política estatal, uma política de Estado, para que se estimule a produção jornalística, né? O Brasil é um dos únicos países no mundo em que o direito à informação ele está na Constituição. Sim, Está na sim. Constituição. E esse direito não é cumprido, porque a população realmente não tem acesso à informação de qualidade, não tem acesso. É mínimo, é mínima a informação que tem, né? Não, Então, ou então, é como você falou, é uma informação enviesada, uma informação com viés ideológico, não há nenhuma dúvida. Agora, e nós, quer dizer, a nós, como eu falo, a gente fica nessa situação que nós temos que trabalhar, na verdade, nós temos que viver a nossa vida e ganhar a nossa vida, né? Então, por exemplo, tá Geraldo aqui, eu e Geraldo trabalhamos na revista Exame. Revista Exame, muitos anos. E com fatos curiosíssimos. Por exemplo, o redator-chefe da revista Exame era o Rui Falcão. Era o Rui Falcão, entendeu? E isso, quando havia reuniões da direção da Editora Abril, lá nos anos 80, você tinha gente de direita, assumidamente de direita, você tinha José Roberto Guzzo, da Veja, e chegavam nas reuniões e diziam: como é que pode a maior revista de economia do país, feita por aquele bando de petistas lá, aquele bando de esquerdista, entendeu? E ainda com o Rui Falcão. O Rui Falcão era vice-presidente do PT em São Paulo. O presidente era Zé Dirceu, o Rui era vice-presidente do PT em São Paulo. E era o redator-chefe da Exame. E nós lá fazendo nosso trabalho, não é verdade? Eu escrevia sobre finanças, o Zé Paulo Cuba sobre macroeconomia, Geraldo trabalhava lá com a gente também, escrevendo sobre economia, quer dizer, mas a gente tinha que. É isso, você vivia a sua vida, que é uma coisa que eu tento explicar, principalmente às pessoas mais jovens, entendeu? Eu digo, olha, o jornalista, ele tenta, no limite, não é verdade? Ele tenta fazer o trabalho dele com certa dignidade, com certa ética. Você entendeu? Quer dizer, é evidente que você tinha seus limites. Eu conto para as pessoas, eu trabalhei na Veja há 8 anos. 8 anos. Primeiro no Rio de Janeiro, na sucursal, depois trabalhei em São Paulo como subeditor da economia da Veja. Eu saí da Veja porque me neguei a escrever uma matéria.
Em 1981, eu me neguei, eu era o subeditor. Aí pediram que fizesse uma matéria esculhambando com os sindicatos, que os sindicatos eram, em parte, responsáveis pelo alto desemprego da época. Estava em recessão, economia, em 82. Eu li e disse: olha, eu não faço uma matéria dessa, eu sinto muito. Eu tenho um perfil, eu tenho uma história. Na época, eu tinha ido para São Paulo, mas eu era diretor suplente do Sindicato do Rio de Janeiro. Eu digo: eu não vou escrever essa matéria. E aí o Hélio Gaspar me chamou e disse: Otávio, você é um louco, Otávio. Você vai ser demitido, você é um cara importante, você está na revista há 8 anos. Como é que você não vai escrever uma matéria? Eu disse: não vou escrever. Aí o Buzo me chamou e disse: bom, você não vai escrever matéria, não vou escrever, então você está demitido. Tá bom, fui demitido. Então, estou falando, a gente tinha também, que eu digo, a gente trabalhava meio ali no fio da navalha, não é verdade? Quer dizer, porque lógico que nós tínhamos a nossa ideologia, nós tínhamos, né, os nossos sonhos, né, mas tínhamos que viver aquela realidade, né? Ou trabalhar aí no Correio do Povo, ou trabalhar no Zero Hora, ou trabalhar no JB, trabalhar numa Folha, trabalhar no Estadão, trabalhar mas, né, uma Veja, mas vivíamos meio. E os aqui que participaram de militância sindical dizem que onde a gente se sentia bem mesmo era dentro do sindicato. E onde a gente dava a nossa opinião mesmo e botava para fora, né, as nossas ideias, era no movimento sindical, não é verdade? Que compensava. Né? Agora, é isso aí, eu acho que você tem toda a razão, Mari. É difícil, você fica com uma informação enviesada mesmo, informação de classe, como dizia Lênin, né? É liberdade de imprensa burguesa, e é de fato que a gente tem, é liberdade de imprensa burguesa. E aí as questões ficam sendo tratadas com viés e com um foco bastante distorcido muitas vezes. Otávio, eu sou um dos antigos, né? Eu sou do tempo das damas primeiros, mas aqui nós vamos inverter, nós vamos deixar as damas para fazer o fechamento e fazer a última pergunta. A Elaine quer Tá te bom. dirigir uma pergunta. Elaine, só precisa abrir o teu Eu, microfone, isso aí, tá ótimo. tá, abri. Eu acho que agora estão me ouvindo. Primeiro, Otávio, quero pedir licença para os colegas para me apresentar para ti. Eu sou cunhada da Carla, Ah, da tá. Carla, tua sobrinha. Poxa vida! É, Que maluquice! sim, eu estava para dizer isso desde o início e não deu tempo. Eu gosto. Minha sobrinha gosta muito. Eu gosto demais dela. Inclusive fez anos agora. Ela fez anos no Dia Dia das Mães. 7, dia 11, eu acho. Foi no Dia das Mães. Ela fez anos no Isso, Dia das Mães. E, bom, o pessoal não sabe, uma sobrinha minha é engenheira, grande, grande engenheira, grande engenheira. E filha de minha irmã, e gosto muito de carro. O pai era gaúcho. O pai era gaúcho, né? Era Roberto Medina Seri. Era lá de Rio Grande. Lá de Rio Grande, a família. Mas o pai morreu já. Quando a sim, eu cunhada sou irmã do gostava Décio. muito dele. Né? Eu sou irmã do Décio. Ah, sei não, é lógico, irmã do Décio, entendi perfeitamente. Mas Sim, fiquei surpreso. tá. Bom, eu queria dizer isso e para não me estender, para mim hoje a surpresa foi saber uma ABI que eu não conhecia. Eu tinha a BI como uma coisa completamente apagada, Ah, antiga, e que não tinha nada a ver comigo, ou com os sim. jornalistas de hoje. E para minha surpresa não foi isso que, pelo menos depois de 1 hora e meia, eu fiquei sabendo. Então, eu acho que a entrevista foi muito boa, esse bate-papo, pelo menos, não sei, meus colegas, mas eu fiquei sabendo, conhecendo uma outra BI. É isso. Não, agradeço muito. Agradeço Dentro, muito. dentro da fala da Elaine, Otávio, quero te fazer uma provocação. Eu acho que Sabe? tu, como presidente da BI, eu acho que você tinha que chamar aí todas as associações de imprensa dos estados e a gente fazer um grande encontro aí para a gente discutir realmente a comunicação. Eu acho que isso seria um grande feito nesse teu mandato aí agora. Olha, uma bela ideia, e você sabe que a gente tem, inclusive no nosso conselho, tem o Salomão, que é da Associação lá do Ceará, né, da ACI, tem o Fábio Costa Pinto, que é da Associação da Bahia, que chama-se ABI, Associação Baiana de Imprensa. E temos de Pernambuco também
tá? A área, né, aí do Rio Grande do Sul, então acho que realmente é uma bela ideia, tá? E eu vou até discutir isso imediatamente com a diretoria. Eu acho que é uma coisa que realmente a gente pode fazer, tá? A gente não tem associação no Rio, em São Paulo, até porque tinha a BI, não é verdade? Sim. Então as pessoas se sentiam representadas pela BI. Então a gente não tem a Associação Carioca de Jornalistas ou a Paulista de Jornalistas, né? Porque se sentiu. A BI, viu, Elane? A BI só tem um problema, que é um certo envelhecimento do quadro social da BI e também o quadro evidente que, diante de toda essa situação que vive a nossa imprensa, principalmente aqui no Sudeste e tudo, então o número de sócios também caiu muito. A BI chegou a ter 3.000 sócios, entendeu? O tempo lá no auge da BI, né? E hoje são cerca de 600 sócios, mas a gente tem obrigação realmente de renovar esse corpo social e de atrair jovens para a BI, atrair jovens, porque antigamente, quer dizer, vocês se lembram disso, você entrava num jornal, vinha imediatamente um colega com uma ficha do sindicato para você preencher. Mas era, né, você pisava no jornal, no Rio de Janeiro, você pisava, um trazia a ficha do sindicato e o outro trazia a ficha da BI. Mas era imediato aquilo, entendeu? Não havia como você ser jornalista e não ser sindicalizado. Ou no Rio ser jornalista e não pertencer à BI, entendeu? Então, isso obviamente que não é feito hoje em dia. Então, o nosso quadro social se reduziu e envelheceu, né? Não é a principal fonte de renda da BI, não é a mensalidade. A principal fonte de renda da BI são os aluguéis no prédio, porque o prédio é tombado e pertence à BI. O prédio pertence à BI. O prédio foi feito com dinheiro do Banco do Brasil na época de Vargas, né? Então, a principal fonte de recursos da BI são os aluguéis, né? E depois as mensalidades. Mas não só pela questão da mensalidade, é pela questão, isso que você falou, Violane, é a gente manter a BI viva, a gente manter a BI forte, e aí a renovação do quadro é essencial, essencial. E uma coisa que a gente está fazendo, dentro dessa ideia do Elmar, a gente tá nacionalizando efetivamente a BI, sabe? Então a gente está está com uma presença mais forte lá no Ceará, uma presença mais forte em Brasília, né? A gente quer ter uma presença mais forte aí no Sul, entendeu? E a gente tem o Moisés Mendes aí, que atua aí, mas a gente agora o Wilson Romero, que também entrou para a BI, entrou para o Conselho, né? É da área. Então a gente quer ter presença mais forte no Sul, mais forte lá em cima também, entendeu? Porque se a gente nacionaliza efetivamente, a gente contribui também para essa renovação do quadro e para tornar a BI efetivamente uma entidade brasileira, né? Porque ela era a BI criada na capital, Rio Capital, tudo estava ali, né? Congresso, presidente da República, ministérios e tudo, então a BI tinha aquela força enorme, né? E aí, quando deixa de ser capital, é evidente que você passa a ficar numa situação difícil. E a gente não tem o dinheiro da OAB, né? A OAB tem 1 milhão de sócios. Então, a OAB pegou a sede dela no Rio de Janeiro, está lá até hoje, maravilhosa, preservada, mas aí construiu uma sede faraônica em Brasília, né? Foi o que a OAB fez. Nós não temos como fazer isso. Então, o que a gente quer ter, realmente, a gente mantém o prédio, esse prédio que eu falei do simbolismo enorme que esse prédio tem, um ano desse aí agora que nós vamos lembrar 50 anos da morte do Herzog, né? Então é importantíssimo, nós estamos programando eventos aqui para o prédio, mas a gente tem que se enraizar pelo país todo e se espalhar pelo país todo e atrair sócios no país todo, entendeu? Então, esse vai ser um grande esforço dessa nova gestão, né, que eu iniciei na semana passada. Vai ser um grande esforço renovar os quadros da BI. Tá bom? Otávio, te agradeço muito. Eu preciso aqui cumprir as regras que o nosso líder Vieirinha me passou. A gente procura manter um programa dentro de uma conversa dentro de 1 hora, quando estamos chegando a 1 hora e 45 minutos. Acho que foi bem produtivo. Eu quero te dizer também que eu fiquei impressionado com a clareza dos teus pontos, assim, das coisas que tu colocou, e fecho muito com o que a Elaine falou. Eu acho que é bom a gente ver uma BI forte
ainda envergando os princípios que a gente acredita que é do bom jornalismo, né? Espero que tenha sucesso nessa renovação, a gente precisa renovar aí para frente. Boa noite, obrigado, colegas, obrigado por vocês aí pela conversa. Boa noite, muito Boa obrigado, noite. muito obrigado pelo convite. E estamos lá, de portas abertas, como eu digo, a casa do jornalista é a casa da democracia. Tá? Bacana. Então, ótimo. nos Muito bom. procurem e acompanhem a nossa vida. Tá ótimo, obrigado. Estamos juntos. Obrigado. Amanhã temos a inauguração, a posição da foto da dona Zaida Jarros lá na Ari, às Tá 9 bem. horas da manhã. Quem estiver em Porto Alegre, puder participar lá, é a primeira foto de uma mulher dona de jornal, vai estar na Ari a partir de amanhã. Tá ótimo. Olha, maravilha, Obrigado. maravilha, maravilha. Nos vemos Parabéns. semana que vem com o comandante Verinha no comando aqui das operações daí, tá bom? Abraço. Valeu. Um abraço a Tchau, um todos. grande Valeu. abraço, saudações democráticas.